Vamos conversar sobre o que é ser justificado e o que é ser justiça de Deus, né? Porque a palavra nos diz, por algumas vezes, que nós somos justiça de Deus, que Jesus é justiça de Deus. Mas primeiro, vamos falar sobre ser justificado. Ser justificado à luz da palavra é ser considerado e ser visto por Deus justo. Ok. Isso não é por mérito nosso, não é por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, mas por causa da redenção de Cristo Jesus, da entrega de Cristo Jesus e do crer em Cristo Jesus. E aí quando a gente vai aqui para Romanos 3, especificamente no versículo 24, ele vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E depois isso é reforçado em Gálatas 2, essa consciência que ser visto por Deus justo agora é acerca do quê? Sabemos que o homem não é justificado por obras de lei, não é por aquilo que ele vai fazer ou deixar de fazer, mas sim pelo crer em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto para entender a justificação: somos vistos justos aos olhos de Deus por causa daquilo que Jesus fez e por nós acreditarmos nisso, cremos nisso. E aí a gente entra num outro ponto, porque a Bíblia, principalmente nesse capítulo 3 de Romanos, vai expressar e trazer essa expressão justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Por que Deus utiliza essa expressão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para trás, que nem a gente estava conversando antes. Entender que antigamente Deus ele não trabalhava e não executava a sua justiça. Não tinha espaço para isso. Não tinha espaço para misericórdia, muitas das vezes, e as bênçãos de Deus, porque o que a gente via era o juízo de Deus. Uma vez o homem desejou a lei, e Deus deu lei para ele, estatutos. E para que o homem alcançasse a justiça de Deus, ele tinha que concluir plenamente a observância de todos os estatutos e toda a lei. Então para o homem era inalcançável. Quando você vai para o versículo 20, olha o que ele diz aí: porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Pela lei do Antigo Testamento, ninguém desfruta da justiça de Deus. Ninguém consegue cumprir toda a lei. E aí ele conclui: porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei que foi dada por Deus, que era boa e que era para o homem desfrutar da sua justiça, para o homem era inalcançável. Então Deus teve que propor um novo caminho. Não, eu tenho que resolver isso, eu mesmo, através do meu filho. Então Deus propôs um novo caminho. E aí o versículo 21 diz: qual é o caminho agora? Mas agora manifestou sem a lei, a justiça de Deus. Então hoje nós estamos na graça, sem a lei é manifestada a justiça de Deus. O versículo 24 e 25 vai trazer uma expressão que é repetida 2 vezes e é intencional pelo autor. Ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça. E depois, mais à frente, ele fala de novo: olha, para a demonstração, no 26, demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para ele ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Olha só, demonstração da sua justiça. Deus ele quis nos ensinar algo e nos evidenciar algo. Quando a gente fala a palavrinha demonstração, presta atenção aqui. Demonstrar pode significar 2 coisas. Demonstrar pode significar mostrar por ensinamento, mas demonstrar pode significar mostrar por evidência. O Arthur, quando ele pega e ensina alguém a tocar violão, ele está mostrando por ensinamento como se toca um violão. Isso é uma forma de demonstração. Quando o Arthur ele vai para o grupo de louvor e toca o violão, você está mostrando por evidência que sabe tocar sem querer mostrar. Você está demonstrando que sabe tocar sem querer mostrar. 2 formas de demonstração. Deus quis mostrar a sua justiça como ensinamento e Deus quis mostrar a sua justiça como evidência. Então, aqui está o ponto. Deus nos mostrou por ensinamento que a sua justiça começa em Jesus, pela redenção dele. Ele nos ensinou isso. Quem é a justiça de Deus? Primeiro, Jesus, a sua entrega. É Ele a justiça de Deus. Segundo, Ele nos ensinou por evidência que a sua justiça, Jesus, continua em nós na terra. Por isso, justiça de Deus é Jesus em nós e nós na terra.
Faz mais sentido agora? Então, colaborando com o que o irmão já tinha dito, 2 Coríntios 5, 21. Porque, olha que coisa interessante, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, justificado é aquele que é visto aos olhos de Deus justo, e justiça de Deus é Cristo em nós e nós na terra. Amém? Vamos conversar sobre isso?